Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Muito bom dia! Com essas palavras sagradas nós começamos mais um dia pedindo a Deus que permaneça ao nosso lado. Ele mesmo fala, se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Ele vai se deixar ser encontrado por nós. Por isso que nessa manhã começamos clamando pelo nome dele, tendo a certeza que vai se manter ao nosso lado, cobrir a nossa vida, nos abençoar e nos conceder um dia com muitas bênçãos. O meu pedido a Deus nessa manhã é que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, ou na sua casa, no carro, ou em algum outro ambiente, mas que o Eterno esteja sob a tua vida, abençoando e conduzindo os seus passos. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 107, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: Então na angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107, o verso 6. Nós clamamos a Deus em todo e qualquer momento. A nossa maior alegria é sabermos que temos um Deus que ouve as nossas orações, que atende o nosso pedido e que supre as nossas necessidades. Por isso, e nesse instante, queremos pedir que Ele permaneça ao nosso lado, suprindo todas as nossas necessidades. Nessa manhã, como a cada manhã, nós temos um hábito sagrado de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nesse momento convido você a manter a Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 23, o verso 1. São essas últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Quanto mais um pecador se envolve nos seus pecados, mais ele precisa de um Deus grandioso para que possa lhe resgatar do envolvimento do seu pecado. E isso nós encontramos na vida do rei Davi. É muito perceptível encontrarmos na vida de Davi defeitos, pecados explícitos, mas quando nós olhamos para a vida desse homem, percebemos claramente também e quando se envolvia nos seus pecados, facilmente ele reconhecia, admitia, confessava e se voltava para o seu Deus. Diferente de Saul, quanto mais se aprofundava nos seus pecados, passos mais largos ele dava para longe de Deus. Fica muito claro para nós, Davi tinha Deus como sendo a prioridade da sua vida. Diante de todos os seus afazeres, diante de todos os seus compromissos, o Senhor era o centro, o Senhor era o primeiro e o último das suas prioridades. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ele está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 7, nós encontramos as últimas palavras do homem chamado por Deus para que pudesse governar o seu povo. Mas do versículo 8 ao versículo 39, nós encontramos aqui a lista dos heróis de Davi. E ele menciona, falando dos homens que realizaram maravilhas em nome de Deus e para defender o povo de Israel. As últimas palavras que nós encontramos no capítulo 23 do livro de 2 Samuel são palavras que são parecidas com a bênção de Jacó também quando ele vivia os últimos momentos da sua vida. Numa visão geral, Davi fala a respeito da vinda do Messias para essa terra. E fica declarado para todos nós que ele foi o maior poeta do Antigo Testamento. Era muito comum naquele período, quando uma pessoa estava vivendo os seus últimos momentos de vida, ela cantasse, ela expressasse para Deus a sua gratidão e o seu louvor. E era isso que Davi estava fazendo. Neste poema que Davi escreve, ele compara a vida de um governante como uma chuva, mas ele também compara a vida de um ímpio como sendo a de um espinho. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos o termo palavra, como sendo as últimas palavras de Davi. Essa descrição do autor em colocar no hebraico palavras, ele estava dizendo que era um pronunciamento de Deus através da boca de um profeta. O termo palavra usado aqui nesse versículo não é para designar que um homem tinha autonomia para dizer o que Davi estava dizendo. Mas quando o autor do livro de 2 Samuel coloca como sendo as últimas palavras de Davi, ele estava designando que Deus tinha falado através do rei Davi. Quando os falsos profetas queriam autenticar a sua falsa mensagem como sendo verdadeira, eles usavam esse mesmo termo que está descrito aqui no versículo 1
com respeito às últimas palavras de Davi para autenticar como se fosse verdadeira. No versículo 2 e no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor do livro de 2 Samuel, ele fala que o Espírito assiste a Davi no momento em que ele está fazendo as suas últimas declarações. Davi, na verdade, é comparado a um profeta. Ele faz alusão à vinda do Messias aqui a essa terra. Ele compara o seu governo íntegro e justo com o governo de Jesus Cristo, quando viria sobre a face dessa terra governar todo o planeta Terra. Ali, de fato, haveria verdadeira justiça e haveria verdadeira integridade. Davi reconhece que todo aquele que tem o direito de governar recebe das mãos do Criador. Nenhum governante se assenta no trono sem que Deus permita que ele possa governar. Por isso que Davi termina os seus dias reconhecendo que a mão do Eterno estava sobre a sua vida. Davi sabia que todo aquele que governa tem nas mãos a responsabilidade de abençoar outras pessoas. Da mesma forma como Deus um dia chamou Abraão e falou que ele seria uma bênção, pai de muitas nações, Davi entendia que nas suas mãos, como rei de Israel, ele tinha a responsabilidade de abençoar o seu povo para que a nação de Israel pudesse abençoar outras nações. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a referência que Davi faz com respeito à sua casa, esta é a casa de Deus, se refere a Jesus Cristo, se refere à sua igreja. O Senhor chamou Davi e o abençoou e falou que a sua dinastia, o seu nome seria lembrado por todas as gerações. Mas nós sabemos perfeitamente que as gerações futuras que vieram depois de Davi foram falhas, foram pecaminosas. A sua descendência não foi fiel a Deus. E esse cumprimento, de fato, se dá somente na pessoa de Jesus Cristo, quando ele estabelecer o seu reino nessa terra por toda a eternidade. Do versículo 8 ao versículo 39, nós encontramos uma lista com 37 nomes de heróis e guerreiros de Davi. Quando nós fazemos um paralelo com 1 Crônicas, capítulo 11, nós encontramos uma lista com mais 16 nomes que não são citados no livro de 2 Samuel. Estes versículos mencionam o nome dos guerreiros que lutaram ao lado de Davi, que realizaram proezas, que fizeram façanhas. 3 dos 37 eram considerados da mais alta elite. Os 30 eram considerados extremamente guerreiros que realizavam façanhas. Mas, para que possamos completar os 37, é mencionado o nome de Urias, que tinha sido morto em batalha. Para fazer parte desse grupo de guerreiros de Davi, eles deveriam ser corajosos, eles deveriam expressar liderança, eles deveriam expressar determinação, sabedoria, confiança em Deus e lealdade ao seu rei. Automaticamente, quando um desses guerreiros perdia a sua vida, era inserido um novo guerreiro para que pudesse ocupar o seu lugar. Eleazar é um dos 3 da elite dos guerreiros de Davi. Ele lutou contra os filisteus com a espada nas mãos e no final do dia, depois de ter lutado e matado tantos filisteus, por ter mantido a espada durante tanto tempo segura nas suas mãos, que as suas mãos inchadas não conseguiu soltar a espada. Sama fazia parte dos 3 da mais alta elite dos guerreiros de Davi. Enquanto os israelitas fugiam diante dos filisteus, Sama se apegou à sua espada, lutou contra os filisteus e defendeu o território do povo do Senhor, para que as plantações de lentilhas pudessem ser conservadas do ataque dos filisteus. 2 Samuel, capítulo 23, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Davi sabia perfeitamente a quem ele fazia essa declaração. Ele conhecia os valentes que estavam ao seu lado, mas ele sabia que lá em Belém, à porta da cidade, havia um poço de água fresca. E ao falar naquele momento diante dos seus soldados que ele tinha desejo de tomar água dessa cidade, os seus soldados foram lá à noite, trouxeram água para que ele pudesse beber. Davi não teve coragem de beber aquela água. Ele sabia que aquela água tinha custado o sangue dos seus soldados. Eles colocaram a sua vida em risco para buscar água para o rei Davi. E Davi, naquele momento, oferece a água trazida pelos seus 3 valentes a Deus. É por isso que ele derrama no chão, mas oferecendo a Deus pela coragem dos seus soldados. Mediante o versículo 20, Benaia era filho do sacerdote Joiada. Ele foi o sucessor de Joabe como sendo comandante do exército de Davi.
mas ele também acompanhou a transição da morte de Davi para o reino de Salomão quando se assentou no trono. A posição que Benaia assumia no governo de Davi é a mesma posição que Davi um dia assumiu quando estava ao lado de Saul no seu trono. Aqui no capítulo 23 do livro de 2 Samuel, nós encontramos 37 nomes de homens que lutaram ao lado de Davi. Homens que Davi confiava a sua vida. Homens que Davi acreditavam que eram usados por Deus para defender o seu trono, a sua coroa e defender o povo do Senhor. Davi não poderia se esquecer em momento algum de primeiramente falar da bênção de Deus sobre a sua vida e no final da sua trajetória expressar palavras de gratidão de homens que se deram e que lutaram ao seu lado para manter a sua coroa e manter o nome do Senhor estabelecido sob a face dessa terra. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 23 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Davi, ele fala assim dos seus heróis, de homens que lutaram ao seu lado. Mas antes disso, ele escreve um poema, um cântico para Deus, expressando para Deus a sua gratidão, a bondade de Deus sobre a sua vida. E esse poema é a expressão da mais alta confiança que Davi depositava em Deus como sendo o seu supremo comandante. Como povo de Deus que vivemos nos dias atuais, nós não podemos nos esquecer. A cada dia nós precisamos aprender com o rei Davi. Nós, primeiramente, precisamos permitir que Deus seja o centro, o primeiro da nossa vida. A nossa confiança precisa estar completamente depositada nas suas mãos. O texto bíblico dessa manhã também nos ensina que nós não podemos ser apenas corajosos, mas nós precisamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu para que o reino do Senhor possa avançar aqui nessa terra. Porque somos o povo do Senhor, chamados para cumprirmos uma missão peculiar diante dos desafios, das lutas que nós enfrentamos sobre a face dessa terra. Todas as pessoas que um dia se encontraram com o Senhor precisam entender essa mensagem. Nós fomos chamados para vivermos nos dias em que nós nos encontramos, para levantarmos a bandeira do Rei Emanuel e proclamarmos para todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Todos aqueles que receberam algum dom, Deus o capacitou para que pudesse exaltar e glorificar o nome de Deus sobre a face dessa terra. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nos ajude a cada dia a fazermos a tua vontade. Perdoa as nossas falhas, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.